Oi, oi! Kemily Farias passando por aqui novamente, agora com a parte 2 do vídeo Por Trás da Canção, Pureza. Vamos caminhar para o final da música, onde eu canto Há uma confusão de águas que precisam ser separadas, as de cima e as de baixo. Essa com certeza foi uma das partes que gerou mais dúvidas entre as pessoas. Muita gente estava me perguntando, Kemily, o que você quis dizer com isso de águas de cima e águas de baixo? Bom, e o que eu quero dizer com isso é que as águas de cima, elas são a verdadeira doutrina, a palavra de Deus revelada, é realmente a água que vem de uma fonte pura. Agora, as águas de baixo, eu me refiro a falsas ideologias. Inclusive, no momento em que nós estamos vivendo, nós estamos sendo bombardeados com muitas correntes ideológicas e correntes ideológicas falsas, onde realmente fica uma mistura e a gente precisa separar. Não, pera, o que vem de Deus e o que não vem de Deus? Por exemplo, a igreja está ficando muito humanista, e o humanismo é uma corrente ideológica maligna. Tudo que não provém de Deus, não é de Deus. E quando a gente fala sobre o Evangelho, é sobre algo teocêntrico, não algo humanista. Então isso aqui é só um exemplo muito simples, mas a gente vê isso em várias questões, em várias correntes ideológicas. A gente vê essas correntes ideológicas tentando se infiltrar, tentando ser misturadas na verdade de Deus, e daí vira uma confusão de águas que precisam ser separadas. Nesses últimos dias eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas e de poder ajudar muitas pessoas, e a maioria dos problemas que essas pessoas enfrentam é de fato essa confusão de águas. Elas acreditam em verdades, mas acreditam em mentiras, e aí fica naquelas meias verdades, fica aquela mistura onde a pessoa não sabe definitivamente o que é certo e o que é errado. E é por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que no findar dos dias, né, quem é sujo vai se sujar mais e quem é limpo vai se limpar mais. Ou seja, no sentido de que, de fato, o que é sujo, todo mundo vai ver, cara, isso é sujo. O que é limpo, todo mundo vai ver, cara, isso é limpo. O que é santo, todo mundo vai olhar e dizer, isso é santo. O que é impuro, todo mundo vai olhar e dizer, isso é impuro. Mas no momento que a gente está vivendo atualmente, na verdade a gente não sabe discernir o que é puro, o que é impuro, o que é certo e o que é errado. E é por isso que eu canto, há uma confusão de águas que precisam ser separadas. Daí eu falo que há uma poluição intensa, porque de fato há essa poluição intensa. Parece que não existe mais a pureza, sabe? O evangelho genuíno, como era na igreja primitiva. Mas ao mesmo tempo que há essa poluição intensa, há uma sede intensa. As pessoas estão com sede. E sabe quando as pessoas estão com sede? Elas bebem água suja mesmo, cara. E de fato, quando as pessoas estão com sede, elas vão querer beber algo. Ainda se não tiver água pura, elas vão beber água poluída mesmo. E é o que a gente tá vendo. O mundo tá com sede, por isso o mundo tá bebendo de qualquer água. Da mesma forma, a gente olha para a igreja, que é a casa do pão, e não tem pão. Por isso as pessoas estão saindo de lá e estão buscando alimento em outro lugar. As pessoas vêm para a igreja com sede, elas querem beber da água pura, mas não tem água. Então elas saem do lugar onde deveria ser essa fonte de água e vai buscar em outro lugar, porque elas estão com sede. E é por isso que eu canto, usem o filtro do amor e bebam da água para voltarem a ser crianças puras. Porque todos os atributos de Deus passa pelo amor. Então quando a gente ama, a gente revela Jesus. E aqui eu quero trazer um exemplo de uma visão que eu tive há algum tempo atrás também. Eu via uma criança na lama, e daí Deus me perguntava, essa criança é impura? Eu falava, não, ela estava na lama, mas o fato dela estar na lama não fazia daquela criança uma criança impura, ela continuava sendo pura. E daí depois Deus me mostrou já um homem adulto, enfim, já impuro, e ele tava banhadinho e tal, estava de gravata, terno, bem arrumadinho. E daí Deus me perguntou, ele é puro? Eu disse, não. Ele estava limpo, tinha acabado de tomar banho, estava bem vestido, mas ele não era puro. Agora a criança, no meio da lama, ela era pura. Ela era pura. E o que Deus estava querendo me dizer através dessa visão
que está querendo me dizer, na verdade, o que está em Tito, capítulo 1, versículo 15, eu vou ler. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Ou seja, uma criança é pura, se ela tiver no meio impuro, ela vai continuar sendo pura. Se você colocar uma criança no meio dos porcos, no meio da lama, ela vai continuar sendo uma criança pura. Agora, se você pega alguém impuro e tenta dar banho nela, tenta vestir com a melhor roupa, ela vai continuar sendo impura. Porque pro puro, tudo é puro. A lente do puro, ela é limpa, então ela vai começar a enxergar as coisas a partir dessa lente. E eu quero te fazer um convite para que você comece a enxergar as coisas a partir da lente de Cristo, a partir de uma lente pura, a partir da lente do amor, a partir do filtro do amor. Porque o amor não é que ele recebe o que é impuro, mas o amor ele recebe o que é impuro e filtra. E quando ele filtra, ele separa aquilo que é bom do que é ruim. Ele retém aquilo que é bom e despreza aquilo que é ruim. O amor ele é tão incrível que ele não recebe simplesmente o que está sujo, o que está poluído, a água que está suja, o que está impuro. O amor recebe, mas filtra. O amor é um filtro. E quando esse amor filtra, ele retém o que é bom, ele extrai o que é bom e ele despreza o que é ruim. Então, a gente precisa começar a enxergar as coisas na vida a partir desse filtro que é o amor. E o amor é o próprio Deus. A gente precisa começar a enxergar as coisas a partir da perspectiva de Cristo. Agora, como a Bíblia diz aqui em Tito, o exemplo de quando a mente da pessoa tá suja, tá imunda, tá pervertida, tudo para ela vai ser imundo, tudo para ela vai ser impuro, tudo para ela vai ser pervertido, porque as lentes delas estão sujas, e se sua lente está suja, você vai enxergar tudo sujo. Por mais que as coisas sejam limpas, se a sua lente estiver suja, você vai enxergar tudo sujo. E por isso que nessa música eu faço um convite. Cara, bebam da água, mas usem o filtro do amor. Usem o filtro do amor. E quando você beber dessa água filtrada pelo amor, que é o próprio Deus, então você vai voltar a ser uma criança pura novamente. Porque essa água da palavra que a gente leu lá no início vai te transformar de dentro para fora. E aqui eu quero lembrar algo interessante. Quando a gente leu esse verso lá no início, em Efésios capítulo 5, a gente viu que o contexto de quando Jesus fala, comparando a água com a palavra com a água que purifica, ele está falando no contexto de Cristo, que amou tanto a igreja que se entregou por ela. Ou seja, qual é a forma da gente manusear a água da palavra? É através do amor. Agora, quando a gente vai em Efésios 6, onde a Bíblia compara a palavra de Deus com uma espada, a Bíblia está falando no sentido de a sua luta não é contra carne e não é contra sangue. É contra o mundo espiritual, as coisas espirituais. Então, as coisas espirituais são discernidas de formas espirituais. E a espada que você vai usar é a palavra. Você vai usar a palavra como uma espada para realmente cortar tudo que o inimigo queira levantar, tudo que o inimigo queira fazer. Mas agora, quando se trata de pessoas, quando se trata de carne e sangue, você vai usar a palavra como água. E para você usar a palavra como água, você vai manusear ela com amor. Cara, isso é incrível. Como sempre, me empolguei demais. Esse vídeo já deve estar gigante, mas eu só vou contar uma história para terminar. Essa história parece um pouco uma analogia, mas eu quero que vocês ouçam essa história, imaginem essa história de fato como uma verdade espiritual, porque essa história diz respeito a uma verdade espiritual. Vamos lá, imaginem comigo. Um exército formado por anciãos, jovens e crianças. Que quando a gente fala sobre o reino de Deus, esse exército é formado por anciãos, por jovens, por crianças. Porque a Bíblia diz que às crianças foi dado pureza, aos jovens foi dado força e aos mais velhos foi dado sabedoria. Por que a Bíblia faz isso? Justamente para que a gente dependesse uns dos outros, para que a gente andasse juntos, para que a gente andasse em unidades. Porque os anciãos e os jovens precisam sentar e aprender com as crianças sobre pureza. As crianças e os jovens precisam sentar e aprender com os mais velhos sobre sabedoria. E os mais velhos e as crianças precisam sentar e aprender com os jovens sobre força. Então havia um exército formado por todas as faixas etárias. E eles estavam num lugar de reunião onde havia um rio
de águas puras correndo. Só que começou a se aproximar um exército do mal. E principalmente as crianças e os jovens, eles ficaram com muito medo. E daí eles olharam para os anciãos e viram que os anciãos estavam tranquilos. Daí eles perguntaram: vocês não estão preocupados com esse exército maligno que está vindo contra a gente? E daí os anciãos falaram bem assim: olha, vocês vão pegar vasilhas, vocês vão encher essas vasilhas com essas águas da fonte e vocês vão dar para eles beberem. Os jovens, eles questionaram isso que os anciãos falaram. Eles pensaram: como assim? Um exército está vindo contra a gente e a gente vai oferecer água? Não, a gente precisa usar a força da juventude e ir com a espada contra esse exército. Mas as crianças, como crianças obedientes e puras, elas não questionaram. Elas pensaram: não tem problema nenhum em dar água para o exército maligno. Qual o problema de dar água? Porque havia pureza no coração delas, então elas não questionaram. E as crianças são obedientes também. Então elas não questionaram. Elas foram, pegaram as vasilhas, encheram de água e ofereceu ao exército inimigo. O que aconteceu? Os soldados do exército inimigo, eles estranharam. Como assim estão me oferecendo água? Mas eles, constrangidos, eles aceitaram e beberam da água. Quando eles beberam dessa água, eles começaram a ser transformados de dentro para fora. Os outros soldados viram que eles estavam bebendo dessa água e eles perceberam o quanto eles estavam com sede e que eles estavam tentando enganar essa sede com outras coisas, mas quando eles viram os outros soldados saciando a sua sede com aquela água, eles ficaram interessados por beber dessa água também e eles foram lá e beberam. Os jovens do exército do bem viram que estava dando certo e começou a pegar suas vasilhas também e oferecer água. Daí as crianças e os jovens, os mais velhos, pegavam água e ofereciam para eles. Só que eles viram que já estava ficando cansativo, né? Estava tendo que levar muita água para eles, porque eles estavam com tanta sede, o exército maligno estava com tanta sede que eles queriam mais da água. Então, as crianças, os jovens, os mais velhos pensaram: vamos apresentar a fonte para eles. E levou esse exército para a fonte. E eles foram tão respeitosos com a fonte que eles não pularam na água. Eles se curvaram e beberam da água. Os olhos severos daquele exército maligno, que não parecia nem gente de tanto ódio que eles carregavam, quando eles beberam da água, eles foram transformados de dentro para fora. Os olhos começaram a brilhar como o de crianças puras. Começaram a exalar amor. E quando eles beberam da água, eles voltaram a ser crianças puras. É claro que algumas pessoas do exército resistiram à água, mas metade da batalha estava sendo ganha apenas no ato de oferecer da água. E o que eu estou querendo dizer com isso é: as pessoas vão ser transformadas se a gente apontar a fonte para elas e dar de beber. Talvez seja o momento da igreja guardar a espada. Sabe quando Pedro cortou a orelha de Malco com a espada, Jesus fala: cara, guarda a espada. Talvez esse seja o momento de guardar a espada e, quando se tratar de pessoas, a gente manusear a palavra de Deus como a água. E a água, ela precisa ser manuseada através do amor. Daí, quando as pessoas beberem dessa água, elas vão ser transformadas de dentro para fora. E elas vão voltar a ser como crianças puras. E eu quero te convidar a beber dessa água, a beber direto da fonte. Porque às vezes a gente faz uns pocinhos. E qual é o problema do poço? É que o poço ele é muito raso. Aí, por exemplo, a gente tá com a mão suja, a gente vai lavar a mão nesse poço. Esse poço fica sujo, porque ele é tão rasinho, não tem movimento, então a sujeira que você joga nele fica. Então esse poço começa a virar lama.
E é o que a gente vê com muitos ministérios. A gente vê pessoas que começam com boas intenções, com água pura, faz o seu pocinho, mas é tão raso que daqui a pouco esse poço está todo enlameado. A água está toda deturpada, a água está toda alterada, está toda poluída. Agora no rio, as águas estão em movimento. Você pode jogar o lixo que for, as águas estão em movimento, passa alguns segundos, já não tem mais sujeira nenhuma. Essa é a diferença. Tá na hora da gente não cavar poços rasos, mas da gente realmente ir no profundo e deixar que Deus conduza o nosso coração como um rio. E a Bíblia diz em Provérbios que o coração do rei nas mãos de Deus é como um coração sendo conduzido pelo rio. E de fato que nós venhamos ser esses reis que colocam o nosso coração nas mãos de Deus e deixa ser conduzido por esse rio. Porque de fato a Bíblia diz em Apocalipse que Deus nos chamou para reis e sacerdotes. Mas precisamos nos atentar a uma coisa. É como se as nossas mentes estivessem poluídas, sabe, com essa confusão de águas, mas essa água pura vem e limpa tudo. Só que na caminhada é muita poeira, é muita sujeira que vão jogar novamente sobre nós. E a nossa mente vai voltar a ficar poluída novamente. É tanta informação que o mundo está jogando e muitas informações que não vêm a partir de Cristo. Então é algo que vai encher a nossa cabeça, que vai poluir. E essa é a importância da gente sempre voltar à fonte e deixar a água nos lavar novamente. Deixar a água da palavra nos lavar novamente. Que a gente sempre volte para a fonte. E a Bíblia diz que essa fonte flui do trono de Deus. Então que a gente sempre volte para o trono e deixe Cristo nos limpar. E deixe a nossa mente ser purificada novamente. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo por trás da canção Pureza. Lembrando que Pureza é a música tema do meu EP, que se chama O Coração Puro, que será lançado agora nessa próxima terça-feira, dia 8 de fevereiro. Então, guarda essa data para você ouvir esse EP junto comigo. E outra coisa, se você achou esse vídeo edificante, acha que pode edificar uma outra pessoa, compartilhe esse vídeo, compartilhe a música, compartilhe o EP também, quando for lançado. E, claro, não menos importante, vocês viram aqui que eu tô aqui com o moletom do Mártir, que é para fazer propaganda, né? Que é a mensagem subliminar, façam a inscrição para a série Mártir. Se você é essa pessoa que está cansado de ficar na piscina com um limite determinado e quer mergulhar em águas profundas, onde o sal tem sabor, a série Mártir é para você. No nosso site, seriemartir.com, tem mais informações detalhadas. Então, se você tem interesse, acesse o site e faça a sua inscrição. As inscrições vão até o dia 19 de fevereiro. Espero você!